Abram comigo as Bíblias de vocês em 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Aquieta o seu coração, não se distraia. Agora a gente vai ouvir uma palavra, a palavra é vida, a palavra ela transforma, a palavra ela restaura. Procure deixar sua mente cativa à palavra de Deus. Tenha certeza que Deus tem algo muito especial para dizer para você nessa noite. Amém? 1 João, capítulo 5, versículo 4, todos os versículos, os pontos dessa mensagem vão aparecer na tela para quem está online também. Tranquilize o seu coração, acalme-se, que Deus tem uma palavra para você. Acharam, queridos? Diz assim a palavra de Deus: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou repetir. Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é verdade, a Tua palavra é vida em nós. Que ela possa encontrar agora em nós um coração fértil, uma mente cativa a ela. Fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar e não aquilo que gostaríamos de ouvir. Fala diretamente, de forma íntima e profunda ao nosso coração, para que nessa noite possamos sair daqui, Senhor, transformados e cheios da Tua presença. É no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Queridos, o tema da nossa conversa hoje é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé. Queridos, existe um desejo latente no homem, quando eu falo homem, é a humanidade. Existe um desejo latente no homem que é de vencer e conquistar. Isso é natural. Por isso que a gente trabalha, por isso que a gente decide, por isso que a gente faz as nossas escolhas, por isso que a gente corre todo dia, porque a gente tem dentro de nós esse instinto de vencer. De vencer. Isso é natural, é um desejo até bom, é um desejo que nos impulsiona a viver, nos faz acordar todo dia para que a gente execute aquilo que precisa executar, e nessa execução, sair vitorioso. Quem é que gosta de perder aqui? Olha, ninguém, que bom, mas de vez em quando a gente perde, nem sempre a gente ganha, nem sempre. E eu lembro, quando meu filho era mais novo, eu jogava videogame com ele, e se ele perdesse, ele virava, sabe o Tasmania, aquele que gira, ele virava isso aí, não gostava de perder. Eu tive que aos poucos ensinando que nem sempre ele ia ganhar na vida. Mas a gente tem dentro da gente esse instinto, essa vontade de viver e de vencer. Só que, no mundo que a gente vive, parece que o mundo é contra a nossa vitória. O mundo trabalha contra o sucesso de cada um de nós. Por quê? Porque vivemos num mundo de incertezas. Vivemos num mundo de conflito, de guerras, de corrupção, de briga por poder, de pessoas querendo vencer por outros caminhos, querendo vencer de outra forma. E essas incertezas do mundo, elas geram em nós algumas coisas: ansiedade, medo, dúvidas. Porque, afinal de contas, quando Jesus Cristo fez a sua oração, que a gente chama de oração sacerdotal, João capítulo 17, ele diz assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que guarde do maligno. Ele deixou bem claro que precisamos viver esse mundo que estamos aqui. Estamos numa jornada, estamos num caminho que existe seus desafios. Mas dentro de nós fica aquele coração pulsando pela vitória. Queremos vencer sempre. E às vezes agimos de determinadas formas, buscando a vitória. Mas entenda uma coisa, só existe uma coisa que nos faz vencer. É a nossa fé. É a nossa fé. Não existe mais nada que nos garante a verdadeira vitória.
que é a nossa fé. Sabe, queridos, a gente pode perder tudo na vida. Tudo. Isso aconteceu com Jó. E um dia, Jó perdeu tudo. Sabe o que significa isso? Em um dia você perder seus bens, seus filhos, inclusive a sua saúde, em um dia. Foi o que aconteceu com Jó. Mas ele não perdeu a sua fé. Por isso que também em um dia ele foi restaurado de tudo aquilo que ele perdeu. Então entenda, é a fé que nos mantém de pé. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas não negocie jamais a sua fé. Porque é ela que vence o mundo. É ela que nos faz vencer todos os dias. Porque, como eu falei, o mundo é um mundo de incerteza. Não tente acompanhar o mundo, porque você não vai conseguir, você não nasceu para ele. Nós não somos desse mundo, por isso que a gente se escandaliza com esse mundo. Porque nós não somos daqui, a nossa pátria é lá no céu. Eu falei aqui uma vez, nós estamos voltando para casa. Quem está voltando para casa aqui? Nós estamos voltando para casa. Eu nunca esqueço uma frase do Billy Graham. O Billy Graham um dia disse assim, vocês vão me procurar um dia. Mas vocês não vão me achar. É porque eu voltei para casa. É porque eu voltei para casa. A gente precisa ter essa consciência, queridos, de que estamos voltando para casa. Enquanto estamos nessa jornada de volta, precisamos manter a nossa fé firme. Porque quem define a nossa vida, quem determina a nossa vida, a nossa caminhada é o Senhor, não esse mundo que vivemos. O Senhor tem planos para a nossa vida. E eu quero que você escute esse versículo com o seu coração hoje. Deus tem uma palavra essa noite para você e eu quero já iniciar com esse versículo. Guarde isso no coração, é um versículo muito conhecido, mas a gente precisa viver esse versículo. Entenda o seguinte, a palavra não é só para ler, ela é para ser vivida. Ela só faz sentido, ela só se transforma a vida em nós, quando ela sai do campo teórico e entra no campo prático da nossa existência. Aí ela se torna vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim, porque sou eu. Olha como começa esse versículo. Porque sou eu. Não é a sua circunstância, não é os seus recursos, não é os seus amigos, não é o seu pastor, a sua igreja, a sua pastora, não. Está muito claro o início desse versículo. Deus está dizendo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês o quê? Esperança e um futuro. Então, esse mundo de incertezas, nisso a gente tem um futuro garantido. Nessa luta diária da vida que a gente tem, querendo viver, querendo vencer, nós temos um futuro garantido em Deus. Porque é Ele que conhece os planos ao nosso respeito. Nem a gente conhece. Você sabe o que será da sua vida? Alguém sabe aqui o que será da sua vida? Eu confesso que às vezes eu não sei nem o que eu almocei. Ainda mais o que será da minha vida. A nossa vida pertence a Deus, porque é Ele que conhece os planos que Ele tem para nós. E nós somos vitoriosos a cada dia por causa da nossa fé. Sabe, queridos, os grandes personagens bíblicos, eles venceram por causa da fé. Nós temos ali em Hebreus 11 a galeria da fé, dos heróis da fé. E eles só fizeram o que fizeram, eles só viveram o que viveram, simplesmente por causa da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia
arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Agora, olha a importância da fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Queridos, a sua vitória em todas as esferas da sua vida vai ser pela fé. Não tenta resolver por vontade própria, não tenta resolver pela força do seu braço, não tenta resolver pelo seu intelecto, não tenta resolver pela sua vontade, porque você não vai conseguir. Você sabe disso. Quantas vezes a gente já tentou resolver as demandas e as questões da vida e não conseguimos? Por quê? Porque toda a nossa vitória só será pela fé. Pela fé. É essa fé que vence o mundo que vivemos. Então, queridos, jamais negocie a sua fé. Agora, temos sério risco de colocar a nossa fé no lugar errado. O que é fé? O fé é acreditar. Tem gente que acredita em um monte de coisa. Eu, por exemplo, perdi uma irmã aos 53 anos de idade, com câncer de mama, que hoje é muito fácil de resolver, muito, né? Porque ela acreditou numa cirurgia espiritual, ela teve fé. Eu poderia dizer que ela era uma mulher sem fé? Não, era uma mulher de fé. Só que a fé estava colocada no lugar errado. A fé que vence o mundo é a fé única e verdadeira no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a fé que vence o mundo. Mas a minha irmã tinha fé. Então, às vezes, a gente precisa parar e analisar o seguinte: aonde está sendo colocada a minha fé? Aonde a minha fé está ativa? E eu separei aqui alguns pontos da aplicação dessa mensagem sobre as características de uma fé genuína, as características de uma fé verdadeira. Para a gente sair daqui hoje entendendo se a nossa fé está no lugar correto. Se a nossa fé é uma fé que realmente vai gerar em nós resultados de vencedores, porque essa é a fé que vence o mundo. Amém? E a primeira característica da fé que vence o mundo é aquela com a qual você passa a olhar para você mesmo, pela perspectiva de Deus e não pela perspectiva humana. É aquela que você começa a olhar para você, pela perspectiva de Deus, ou seja, quem é você em Deus? Quem é você em Deus? E quando a gente tem um autoconhecimento errado, a nossa fé começa a desfalecer. Quando a gente não entende quem somos em Deus, quando a gente não entende a nossa verdadeira identidade em Deus, a nossa fé ela começa a balançar. Quando a gente começa a olhar para as nossas limitações, para as nossas fraquezas, a nossa fé começa a esmorecer. E eu trouxe aqui o exemplo de Gideão. Gideão foi um homem que olhou para ele e falou: eu não sou capaz de fazer isso. Moisés foi um desses também que falou: eu não sou capaz, eu sou pesado de língua. De repente eu estou falando com pessoas nessa noite que olham para si mesmo e dizem: eu não tenho condição nenhuma de fazer o que o Senhor está me pedindo. Eu não tenho condição nenhuma de continuar essa jornada da minha vida, porque quem sou eu? Juízes capítulo 6, versículo 11 diz assim, preste bem atenção nas entrelinhas desse versículo, vai aparecer aí na tela. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Ebezitra. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Olha a afirmação do anjo para ele, já começou dizendo: o Senhor é contigo, homem valoroso. Já está falando para ele quem ele é, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai,
nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele continua. E ele disse, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família, ele começa a se desmerecer. Olha a identidade que Gideão tinha dele mesmo. Olha a referência pessoal que ele tinha dele mesmo. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Só faltou Deus desenhar para Gideão quem ele era. Então, queridos, você é exatamente aquilo que Deus diz quem você é. E a primeira coisa que você é filho. A primeira coisa que você é filha. Já começa por aí. Só o fato de a gente ser filho de um grande rei, de um grande Senhor, de um soberano Deus, do Criador dos céus e da terra, queridos, a fé já não é mais para balançar. Só que às vezes, por causa das demandas da vida, a gente esquece disso. A aflição, às vezes, ela é tão grande que a gente se distrai com sentimentos de dor, porque isso é uma distração, e a gente perde o foco de quem nós somos em Deus. Nós somos filhos amados. Jesus Cristo não morreu na cruz à toa. Ele morreu por mim e por você, ele ressuscitou ao terceiro dia por mim e por você. Mas Gideão, ele começou a se desmerecer, ele falou, eu não tenho condições de fazer isso, quem sou eu? Eu sou o menor dessa família. Mas Deus diz, eu sou contigo. Ele está dizendo nessa noite para mim e para você, eu sou contigo. Vai nessa sua força, vai nessa sua fé. Sabe, queridos, existem pessoas que infelizmente se acham insignificantes na vida. Insignificantes na vida, incapazes. Porque ouvem pessoas falando coisas ao seu respeito, preferem ouvir os outros do que ouvir a palavra. Vamos mudar isso. Nesse livro está você. Quem é você? Se você tem dúvida de quem é você, corre aqui. Se você tem dúvida da sua identidade, olhe para Cristo. Deus, quando fez o homem, ele disse, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Você é a obra-prima do Senhor. Você é a obra-prima do Senhor. Você sabia que Ele tem ciúme de você, que o Espírito Santo tem ciúme de você? Você é tão especial, você é tão único, você é tão singular, você é tão exclusivo, que você gera ciúme. Então, querido, assuma a sua identidade, assuma a sua identidade. Entenda uma coisa, a forma como você enxerga, como você se enxerga, faz toda a diferença na aplicação da fé. A forma como você se enxerga faz toda a diferença na aplicação da sua fé. Eu pedi para os meninos colocarem isso no projetor, mas agora na primeira pessoa, para a gente ler junto. Vamos ler junto o que está escrito aqui. A forma como eu me enxergo fará toda a diferença na aplicação da minha fé. A forma como eu me enxergo fará toda a diferença na aplicação. O que é aplicação? Na prática da minha fé. Eu sou filho de Deus, por isso eu creio. Eu sou um filho amado, por isso eu continuo. Deus disse, estarei convosco todos os dias, por isso que todo dia é um dia novo para eu exercitar minha fé. Essa é a fé verdadeira. É quando eu reconheço quem eu sou em Cristo. E isso faz eu vencer o mundo. Jesus Cristo disse que no mundo a gente passaria pelas aflições. O que eu acho mais lindo de Deus é que Ele não nos escondeu nada. Ele deixou muito claro, você vai passar por lutas, você vai passar por provas, você vai passar por dores, você vai passar por incertezas, você vai passar por processos que você não vai entender, você vai passar por diversas coisas, porque eu passei. E eu sei o que eu estou dizendo. Mas ele diz, ei, tenha bom ânimo. Ânimo quer dizer coragem, ânimo quer dizer força.
tenha bom ânimo, isso tudo que você vai passar, porque o mundo é assim, eu venci. Eu venci. E porque Cristo venceu, nós somos mais do que o quê? Eu não ouvi o quê? Vencedores. Então creia nessa verdade. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, queridos? Segunda característica da fé, essa fé verdadeira, essa fé genuína, é aquela que não fica lamentando o que passou, mas projeta alcançar o que está à frente. Entenda uma coisa, querido, quando enfrentamos uma situação difícil, seja ela qual for, nós temos dois caminhos para escolher diante dessa situação. Dois caminhos. Primeiro é o caminho da lamentação. É o caminho da lamentação. É o caminho onde você vai murmurar, onde você vai reclamar, onde você vai dizer, o que mais falta acontecer na minha vida? Você vai se entregar a esse problema, você vai entrar em depressão, você vai ser pessimista, você vai dar lugar à dúvida. Esse é o caminho da lamentação. Mas tem um segundo caminho, o caminho do testemunho. Deus é comigo, a glória dele está sobre mim, ele vai se glorificar em mim de novo, eu tenho certeza que eu vou vencer isso em Cristo, e eu vou ser um testemunho vivo do agir de Deus sobre a minha vida. Agora, você escolhe qual caminho você quer seguir diante da dificuldade. O caminho da lamentação ou o caminho do testemunho. O caminho do testemunho é aquele caminho que, mesmo diante das dificuldades da vida, você está testemunhando o Senhor na sua vida. Foi isso que Jó fez. Diante daquilo tudo que estava acontecendo com ele, ele não escolheu o caminho da lamentação, ele escolheu o caminho do testemunho. Sabe, querido, as dificuldades da nossa vida, seja ela qual for, é uma grande oportunidade para testemunharmos as maravilhas de Deus sobre a nossa vida. Então, escolha o caminho do testemunho e não o caminho da lamentação. A lamentação, ela projeta muito o passado. O testemunho projeta o futuro em Deus. Essa é a diferença. Paulo entendeu isso. Olha o que está escrito em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 em diante. Diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa só ele faz. E às vezes a gente quer fazer tanta coisa. Ele só queria uma. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, uma coisa eu faço, deixando esse caminho das lamentações. Agora eu vou para o caminho do testemunho que está diante de mim e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado que eu tenho em Deus. Qual é o caminho que você vai escolher? Qual é o caminho que você quer? Qual é o caminho que você quer viver? Eu não sei o que você está vivendo. Mas um conselho que eu dou pela palavra, escolha o caminho de testemunho, que a sua vida seja um testemunho vivo da graça de Deus sobre você. Amém, queridos? Escolha o caminho correto. Escolha o caminho correto. E toda dificuldade da vida, você só vai ter esses dois caminhos, não tem outro. Ou da lamentação ou do testemunho. Só, não tem outro. Você escolhe. Nossa, mas eu que tenho que escolher? Deus te ama tanto que Ele te deu o poder de escolha. E nós somos fruto daquilo que escolhemos. Nós somos resultado daquilo que escolhemos. Então escolha uma vida de testemunho e não uma vida de lamentação. Sabe aquele desenho que dizia, ó céus, ó vida, ó não sei, lembra disso? A gente revela a nossa idade assim, né? Mas tinha um desenho que era assim. Esse era o caminho da lamentação daquele desenho. Né? Mas Jó disse, o meu Redentor vive, e eu creio que ele se levantará ao meu favor. Isso é o caminho do testemunho. Isso é o caminho do testemunho. Sabe, é a pessoa olhar para você e falar, nossa, o que aconteceu? Mas você estava tão mal, você estava tão acabado, você estava tão destruído, o que aconteceu? A pessoa vai saber que foi Deus. E aí, com a sua vida, você vai dar um testemunho
um testemunho de quem é Deus. Amém? Terceira característica da fé que vence o mundo é aquela que encontra oportunidades em meio às dificuldades. Encontra uma oportunidade em meio às dificuldades. Queridos, se a gente olhar para a história de Davi, Israel tinha um inimigo implacável. Um inimigo que não desistia de brigar, de lutar contra eles. Que era os filisteus. Os filisteus sempre voltavam para guerrear com aquele povo. E com a gente, querido, não é diferente. A gente tem um inimigo implacável. A gente tem um inimigo que não desiste. Se a gente deve admirar alguma coisa de Satanás, se devemos admirar alguma coisa dele, é a perseverança. Se a gente tivesse a mesma perseverança de Satanás que ele tem para destruir a gente, no buscar a Deus, queridos, ele é implacável. E os filisteus eram assim contra o povo de Israel. Eles eram implacáveis, sempre eles queriam entrar em luta com esse povo. Agora, interessante que naquela época, como é que acontecia as guerras? Eles não disponibilizavam todo o exército, porque naquela época era dispendioso você deixar todo o seu exército disponível para a guerra. Então, o que eles faziam? Escolhia o melhor homem de um exército e o melhor homem do outro exército, e os dois brigavam. Aquele que ganhava, vencia no sentido de que o outro inimigo, o outro povo, se tornaria escravo dele. E isso estava acontecendo. Os filisteus separaram um cara grande, chamado Golias, falou, você vai lá, no arraial do povo de Israel, e vai enfrentar eles, primeiro verbalmente, vai desafiar. E Golias ia todo dia e começava a gritar ali, cadê? Cadê o homem que vai me enfrentar? Cadê o homem que vai vir aqui? E todo dia ele fazia isso. 1 Samuel capítulo 17, versículo 8 diz assim, Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo, se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Agora imagina isso todo dia. Todo dia. Mas chegou um menino na história. Chegou um menino na história que tinha sido ungido. Chegou um menino na história que olhou todo esse desafio como uma grande oportunidade. Ele foi lá para levar comidas para os seus irmãos, para ver como é que eles estavam na frente de batalha, e quando ele chega lá, ele escuta o gigante gritando, ei, cadê o homem aí que disse que vai me enfrentar? E ele lá, garoto de tudo, falou, o que está acontecendo? O que ele está dizendo? E ele começou a enxergar aquele desafio como uma grande oportunidade. Ele viu que essa oportunidade, além de glorificar a Deus, ele seria recompensado, porque o rei disse assim, o rei Saul falou, olha, quem for enfrentar esse gigante, vai casar com a minha filha, e a família dele jamais vai pagar impostos. Nunca mais vai pagar impostos. Aí Davi falou, isso é verdade? É isso mesmo? Porque eu já matei leão, já matei urso. Isso aí para mim, não está na Bíblia, tá, gente? Isso aí para mim é fichinha. Davi enxergou esse grande desafio como uma grande oportunidade. Todos os desafios da nossa vida servem para nos promover, nunca esqueça disso. Todos os desafios da nossa vida servem para nos promover. Quer mudar de nível? Enfrente o problema. Quer mudar de nível? Enfrente essa dor.
Se você não quer enfrentar a dor, não quer enfrentar o sofrimento e as demandas da vida, você nunca vai sair do seu lugar. Davi entendeu isso. Ele falou, olha a oportunidade de eu casar com a filha do rei, o meu pai Jessé, minha família, não pagar mais imposto. Olha que recompensa. E acima disso tudo, o nome do Senhor dos Exércitos será glorificado. Ele aproveitou essa grande oportunidade. Essa grande oportunidade. 1 Samuel 17, agora, versículo 49, o resultado dessa grande oportunidade. O resultado dessa decisão de falar, isso eu vou enfrentar. Isso eu vou enfrentar. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Olha o que Davi fez. Entenda uma coisa, a verdadeira fé é aquela que nunca deixa de crer, mesmo diante dos maiores obstáculos da vida. Para Israel, aquele Golias era um grande obstáculo. Para Davi, aquele Golias era um grande obstáculo. Antes de Davi ir para lá, Saul tentou colocar a armadura dele em Davi, só que Saul era 2 metros de altura, era o homem mais alto ali. E ele não conseguiu. Ele falou, não, eu vou do meu jeito. Eu vou com aquilo que eu sei fazer. E ele venceu. E ele venceu. E ele foi aclamado pelo povo de Israel, porque ele enfrentou o maior desafio que ele tinha na frente dele. Amém, queridos? Então, jamais cultive na sua mente que você não vai vencer, seja o gigante que for. Às vezes você vai estar passando um momento da sua vida que você vai escutar, cadê um homem aí para brigar comigo? Às vezes você está vivendo uma situação que você vai escutar, cadê? Em frente porque Deus é contigo, em frente porque a fé que você tem, que é uma fé verdadeira e genuína, vai vencer o mundo que você vive. Amém, querido? A quarta característica de uma fé que vence o mundo é aquela fé que não é passiva, e sim ativa. É uma fé que não é passiva, e sim ativa. A gente tem a história do povo que ia atravessar o Jordão. Josué, isso foi depois da morte de Moisés. Josué tinha um grande desafio, de fazer aquele povo continuar em direção à terra prometida. Deus deixou muito claro para Josué, meu servo está morto. Mas a história não termina aqui. A sua referência espiritual está morta. A sua referência que você tinha na sua caminhada está morta. Mas eu continuo contigo, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. E Ele está conosco. Do mesmo jeito que Ele foi com esse povo todo, Ele continua, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o quê? Mesmo ontem, hoje e sempre. Então Ele continua, Ele não muda. E eles tinham ali um grande desafio, eles tinham que atravessar o Jordão para continuar a jornada. Josué capítulo 3, versículo 14 em diante diz assim: Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Agora preste bem atenção nisso. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e seus pés tocaram as águas, as correntezas que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Só que para o mar, para esse rio abrir, o que foi preciso fazer? Os sacerdotes que estavam carregando a arca da aliança precisaram colocar os pés nas águas. A nossa fé não é uma fé passiva, ela é uma fé ativa. Eu preciso fazer alguma coisa.
para que o sobrenatural aconteça. É isso que Deus espera de nós. Não tem... Vocês conhecem a história de Lázaro? Ressuscitar foi com Jesus, mas tirar a pedra foi com os discípulos. Às vezes você está aí esperando que algo aconteça na sua vida e você está de braços cruzados. Que fé é essa? Que fé é essa? Entenda uma coisa, Deus nunca vai mostrar a escada da vida para a gente. Nunca. Mas quando você põe o pé no primeiro degrau, Ele mostra o segundo degrau. Quando você põe o pé no segundo degrau, Ele mostra o terceiro degrau. Quando você põe o pé no terceiro degrau, Ele mostra o quarto degrau. É assim a vida cristã. Precisamos viver uma fé ativa e não uma fé passiva. Ei, acorda e começa a agir que Deus vai trabalhar em seu favor. Tira a pedra que está te impedindo de ressuscitar seus sonhos. Tira a pedra que está impedindo de ressuscitar teus projetos. Tira essa pedra que está te impedindo de caminhar, porque essa pedra quem vai tirar é você, não Deus. Ele só está esperando que essa pedra seja removida. Ele só está esperando que você coloque o pé na água. Isso é vida de relacionamento. Relacionamento é uma via de mão dupla. Deus faz a sua parte, mas Ele espera que a gente faça a nossa. E tem muita coisa que a gente não está vivendo porque a gente não está agindo. Ah, Deus proverá. Amém. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é provedor. Ah, Deus vai fazer. Conhece aquela história eu acho que todo mundo conhece, é uma história muito antiga, me veio à mente agora, de um rapaz que estava morrendo afogado, e aí passou um barco, jogou uma boia, e ele falou, não, fica tranquilo que Deus vai me salvar. Aí o barco foi embora. Aí passou um outro barco, jogou uma corda, falou, vem, não precisa, Deus vai me salvar. Aí o barco foi embora e ele lá. Aí veio um outro barco, veio um mergulhador, foi lá, pegou ele, falou, não, eu te levo para o barco, não precisa, Deus vai me salvar. Ele morreu. Aí ele chegou no céu e falou, pô Deus, eu confiei tanto em você, eu achei que você ia me salvar. Ele falou, eu tentei, mandei 3 barcos e você não pegou nenhum. É assim que funciona a nossa vida, então fique atento aos detalhes da vida, porque Deus está trabalhando, mesmo no silêncio. Mesmo no silêncio, você de repente não está entendendo nada, de repente aconteceu um reboliço na sua vida que te jogou para um lado, te jogou para o outro, e você não está entendendo nada, mas Deus diz, aquieta o seu coração, porque eu continuo sendo Deus na sua vida, eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo. Então, a nossa fé precisa ser uma fé ativa. Pense nisso. Haja dessa forma. Haja dessa forma que Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Amém? O 5º ponto, para a gente já finalizar, de uma fé verdadeira, de uma fé genuína, esse é o mais importante. É aquela que deposita a sua esperança, a sua confiança na bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o lugar certo da nossa fé. Se você estiver colocando fé em outro lugar, desculpa, mas não vai funcionar. A única fé verdadeira é a fé que é depositada em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele não só nos dá a fé para ser vivida, experimentada, como Ele nos faz viver sustentado nela, porque Ele é autor e Ele é o consumador. Não coloque sua fé em outro lugar, a não ser em Jesus Cristo, e só em Jesus Cristo. Só Ele é capaz de responder à sua fé. Porque a fé é uma pergunta humana para uma ação divina. A gente acredita naquilo que ainda não aconteceu. A gente espera que aquilo vai acontecer. E a resposta para isso é Jesus Cristo. É o único que consegue trazer aquilo que não existe para a nossa realidade, através da sua palavra, através da sua soberania e através do seu amor por nós. 1 João, capítulo 5, versículo 5, que lemos. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Quem crê que Jesus Cristo é Filho de Deus aqui? Tem certeza disso? Amém.
Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. Crer que Jesus Cristo é Filho de Deus. Só isso. Se você crê, continua caminhando. Se você crê, você é mais do que vencedor. Sabe, queridos, você pode cumprir todos aqueles outros pontos que eu falei da mensagem. Mas se você não cumprir esse último ponto, que é depositar a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, a sua fé é incompleta. Ela é incompleta. A nossa fé só é possível em Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu quero chamar já o pessoal do louvor, já pode chegar, por favor, e eu quero terminar essa palavra lendo com vocês Isaías, capítulo 7, versículo 9. Foi um versículo que mexeu muito comigo quando eu estava preparando essa mensagem, que falou muito ao meu coração, e eu confesso que virou meu versículo de cabeceira, né? É bom a gente ter alguns versículos de cabeceira, para a gente de vez em quando bater o olho nele e falar isso aí. Preste bem atenção nesse versículo. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Eu vou repetir. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Não resistirão. Se a gente não manter a nossa fé ativa no Senhor Jesus Cristo, queridos, a gente não aguenta. A gente não aguenta. Porque o que nos mantém de pé é o Senhor. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é com Ele. É só nele que temos vida. É só nele que podemos continuar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu quero abrir o altar aqui para aqueles que querem renovar a sua fé. Aqueles que querem renovar a sua fé, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, vamos orar junto, eu quero orar por você. Se você está com a sua fé abalada, se você está com a sua fé balançada, sai do seu lugar, vem aqui na frente junto comigo. Eu estou esperando você, para que você possa realmente renovar a sua fé na presença de Deus. Renovar a sua fé na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Entenda que você como filho de Deus, eu como filho de Deus, se queremos agradar ao Senhor, é somente pela fé. É somente pela fé. Não existe outra forma da gente agradar a Deus, se não for pela nossa fé verdadeira. Aquela fé que transforma, aquela fé que restaura, aquela fé que faz as coisas acontecerem. A nossa fé, ela precisa ser alicerçada todos os dias. E a fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. Por ouvir a palavra de Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração, Pai. Estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, e só o Senhor sabe como. Estamos aqui diante da Tua presença porque só o Senhor sabe o que estamos sentindo, o que estamos vivendo, o que estamos passando. Nada fica oculto sobre os Teus olhos, Senhor. Por isso, Pai, te pedimos, renova, Senhor, a nossa fé. Às vezes existem situações que nos balançam. Existem fortes ventos e fortes tempestades que achamos que vamos naufragar, Senhor. Por isso, Pai, venha de encontro a esse nosso sentimento de fraqueza, de incapacidade humana, e venha renovar a nossa fé, Senhor, pela Tua presença, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Que possamos sair daqui dessa noite completamente fortalecidos, para viver uma semana, sim, de desafios, mas na certeza que o Senhor vai na frente, vai quebrando as correntes, vai quebrando os cativeiros, vai alinhando, Senhor, eliminando tudo aquilo que não provém da Tua vontade. A gente crê nisso. Por isso, Pai, vem com Teu Espírito, Senhor, e venha tomar, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, e que possamos sair daqui completamente cheios da Tua presença, acreditando que o Senhor continua sendo Deus independente das circunstâncias,
que o Senhor continua trabalhando, Senhor, independente da nossa dor. O Senhor continua sendo Deus, porque o Senhor não muda. Por isso, Pai, vem de encontro, Senhor, aos nossos anseios e necessidades humanas, porque só temos a Ti, Senhor, e graças a Deus temos a Ti. Por isso, Pai, estenda a Tua boa mão sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, e derrama mais da Tua graça, mais da Tua unção, e nos fortaleça, Senhor, na Tua presença, porque em Jesus Cristo, Pai, o Teu Filho amado, somos mais do que vencedores. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra nesta noite, que possamos sair daqui com ela no nosso coração, pulsando, na certeza de que ela irá produzir frutos para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Pai, é no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.